Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula e o nosso assunto de hoje será genes com segregação independente ou segunda lei de Mendel, pessoal. Os experimentos de Mendel sobre hibridismo. Então, pessoal, como vimos anteriormente, as 7 características da ervilha estudada por Mendel diferiam nitidamente uma da outra. Então, pessoal, como nós podemos ver aqui na ilustração, nós temos duas dessas 7 características. Nesse caso, por exemplo, aqui, olha, a forma da semente. Então, nós tínhamos ervilhas que tinham semente lisa e outras que tinham semente rugosa. Aqui nós tínhamos cor da semente. Então aí nós poderíamos ter ervilhas que tinham semente da cor amarela ou semente da cor verde. De fato, pessoal, nós temos aí, características que são bem marcantes, e evidentes entre as ervilhas. Então, ele analisou uma de cada vez, pessoal. Ao prosseguir os estudos, ele passou a comparar duas ou mais características simultaneamente. Então, Mendel ele podia comparar então duas características simultaneamente. Por exemplo, forma da semente e cor da semente, pessoal. E então ele chegou na conclusão da segunda lei, pessoal, que hoje é conhecida como segunda lei de Mendel. Uma das experiências que Mendel realizou foi cruzar uma planta com sementes amarelas e lisas. Nesse caso, pessoal, nós temos aí o que nós chamamos de homozigoto dominante, ok? Com relação ao genótipo, com uma planta produtora de sementes verdes e rugosas. Lembrando, que amarelas e lisas, verdes e rugosas se refere ao fenótipo, pessoal. E nesse caso aqui, essa planta, que ela era produtora de sementes verdes e rugosas, ela era o que? Homozigoto recessivo, com relação ao genótipo, pessoal. Então aqui nós temos o fenótipo, cor da semente, amarela e verde, como vocês podem estar observando aí, pessoal. E nós também temos forma da semente, no caso a textura, que poderia ser lisa e rugosa, pessoal. Então observe aí que nós temos duas características: cor da semente e forma da semente, pessoal. E com relação ao genótipo, nós temos o seguinte: as sementes que têm o fenótipo, no caso a cor amarela, elas podem ter esse genótipo aqui, olha, podem ser homozigotas dominantes ou heterozigotas, e as sementes verdes, elas são homozigotas recessivas, pessoal, como vocês podem estar aqui observando, pessoal. Então, continuando, nós temos que, com relação à forma da semente, a semente lisa, que é um fenótipo, poderia ter esses dois tipos de genótipo, ser homozigota dominante ou heterozigota. E a semente com a textura rugosa poderia ter apenas esse genótipo aqui, ser homozigota recessiva, pessoal. É muito importante lembrar o seguinte, que essas letras aqui são apenas uma representação didática e elas são levadas em consideração com base no nome do fenótipo recessivo. Então, portanto, a escolha da letra V foi com base na palavra verde, que é o nome do fenótipo recessivo. Da mesma forma, a escolha da letra R foi com base no nome do fenótipo recessivo, no caso rugosa. Então, por isso que temos aí essas letras. E lembrando, pessoal, que o fenótipo, cor amarela, ele é dominante. Então, se ele é dominante, ele tem aqui nesse caso duas possibilidades. Ele pode ser homozigoto dominante e heterozigoto, bastando, portanto, um alelo, pessoal, dominante
E o segundo alelo pode ser dominante também, ou alelo recessivo, que o fenótipo continua sendo o fenótipo associado aí, né, ao traço dominante, pessoal, ok? Então, pessoal, de acordo com os experimentos do Mendel, nós temos que na geração parental, representada aqui pela letra P, esses aqui são os fenótipos, e observe um pouco mais aqui embaixo a representação didática dos genótipos dessas plantas, pessoal. Então, nós temos aqui, observe na representação didática, nós temos vegetais que produziam sementes que eram lisas, né, sementes de ervilhas lisas, e também da cor amarela. Da mesma forma como nós tínhamos vegetais que produziam sementes de ervilha que eram rugosas e da cor verde, pessoal. Então, esses fenótipos são devido aos genótipos. Então, observem aí no detalhe, pessoal. Então, isso é muito importante estar observando. Então, deste cruzamento formaram-se duplo heterozigotos, o que nós chamamos de dihibridismo. Di significa dois, ok? Isso na geração F1, pessoal. Logo, todos, né, com sementes amarelas e lisas, comprovando ser dominante aí, no caso, essas características. Então, você observa aqui novamente, né, com relação ao cruzamento anterior, nós temos aqui, olha, vegetais que produziam sementes com essas características fenotípicas. Então, esse indivíduo aqui, pessoal, que ele era duplo homozigoto dominante, ele conseguia produzir esses tipos de gameta aqui, olha, Vzão e Rzão. Da mesma forma como esse outro indivíduo aqui, que ele era duplo homozigoto recessivo, ele produzia esse tipo de gameta aqui, olha, Vzinho, Rzinho, pessoal. Então, na geração F1, que eu coloco aqui na representação didática, o Mendel ele obteve justamente o que? Vegetais que tinham a capacidade de produzir apenas sementes que eram da cor amarela e com relação à textura elas eram lisas, pessoal. Então, isso aqui era o fenótipo da geração F1. Isso acontecia porque nós temos aqui, olha, um alelo dominante, que seria o Vzão, que determina, né, o fenótipo para a cor amarela, como vocês estão observando. E aqui nós temos o Rzão, que seria um alelo dominante que condiciona o fenótipo para a textura lisa, pessoal. Por isso que nós temos que essa semente ela é amarela e lisa, que são características tipicamente dominantes, pessoal, ok? Então, pessoal, após a germinação e o surgimento de plantas adultas de F1, seria, né, a primeira geração de filhos, ocorria a autopolinização e a autofecundação. Ou seja, neste caso, o Mendel não realizava a polinização artificial. Então, aqui nós temos, né, na geração de F1, justamente, né, essa representação didática, em que essas plantas puderam sofrer aí autopolinização e autofecundação. Então, aqui nós temos, pessoal, na representação didática, né, esse cruzamento entre esses indivíduos, pessoal, que produziam sementes amarelas e lisas. Então, portanto, pessoal, fica aqui a pergunta: quais são os gametas produzidos por esses vegetais que tinham essas características fenotípicas? Logo, para ficar mais fácil responder a essa pergunta, vamos acompanhar o slide seguinte. Então, para determinar o número de tipos de gametas formados por um indivíduo, pessoal, segundo a segregação independente, basta aplicar a expressão 2 elevado a n, em que n, pessoal, representa o número de pares de alelos no genótipo que se encontram na condição heterozigótica. Então, aqui eu vou dar um exemplo para vocês, tá? Para ficar mais fácil a compreensão. Então, aqui nós podemos observar, pessoal, que nós temos apenas um par
de alelos na condição heterozigótica. Ou seja, compondo esse par, nós temos um alelo dominante, que seria o azão, e um alelo recessivo, a condição heterozigótica. Esse outro par possui dois alelos, mas eles são semelhantes um ao outro, então eles estão na condição homozigótica. A mesma coisa aqui. Portanto, nosso 2 elevado a n vai ser 2 elevado a 1, porque somente um par está na condição heterozigótica, pessoal, que é a condição necessária. Então, 2 elevado a 1 dá 2, ok? Então, aqui nós teríamos esse resultado. Nesse outro caso aqui, nós podemos observar o seguinte, que temos 3 pares de alelos na condição heterozigótica. Então, observe que olha, condição heterozigótica e condição heterozigótica. Portanto, nós temos 2 elevado ao cubo, que no caso vai dar 8. Então, por exemplo, esse indivíduo aqui, com essa combinação de alelos, seria capaz de produzir, nesse caso aqui específico, 8 tipos diferentes de gametas, pessoal, ok? Portanto, respondendo, né, a pergunta anterior, quais são os gametas produzidos, então nós temos o seguinte aqui, levando em consideração o genótipo dos vegetais, nós temos aqui, olha, 2 pares de alelos na condição heterozigótica, então é 2 elevado a n, onde n vai ser o número 2. Então, 2 elevado ao quadrado, nós vamos ter aqui, olha, 4 tipos diferentes de gametas que esses indivíduos, cada um deles vai poder produzir, pessoal, ok? E aqui nós temos esses 4 tipos, né? Quais seriam esses 4 tipos de gametas? Seriam esses aqui, olha, contendo o alelo Vzão Rzão, tá? Contendo o alelo Vzão Rzinho. Aqui nós temos o terceiro tipo, contendo um alelo recessivo e um dominante. E aqui nós temos o quarto tipo, contendo 2 alelos recessivos. Essas combinações aqui são resultado justamente do genótipo desses indivíduos, como vocês podem estar aqui observando. E é muito fácil fazer essa combinação, pessoal. Por exemplo, Vzão Rzão foi extraído daqui, olha, Vzão com Rzão. Então, nós temos o primeiro par. Para obtermos o segundo par, basta você fazer essa associação aqui, olha, Vzão com Rzinho. Bem que, olha, já temos a segunda combinação. E assim da mesma forma, olha, Vzinho Rzão, aqui, olha, para a terceira combinação. E por último, Vzinho Rzinho, pronto. Aqui você vai ter as 4 combinações de alelos para formar os 4 tipos diferentes de gametas, pessoal, que esses indivíduos vão poder produzir com relação a essas 2 características, ok? Cor da semente e textura da semente, pessoal. Então, aqui nós temos um quadro de cruzamentos para os gametas da geração F2, pessoal. Note os diferentes tipos de gametas, nesse caso aqui, olha, masculinos e os femininos, tá ok? E a forma como eles estão organizados nesse quadro de cruzamentos, pessoal, ok? Então isso é bem interessante, você está aí observando. E o resultado, pessoal, que nós podemos observar dessas combinações vão aparecer aqui, olha, nesse espaço, ok? Portanto, o genótipo dos descendentes vai ser o resultado da combinação dos diferentes gametas, pessoal. Então isso é bem interessante aqui de nós estarmos notando. Então observem que, olha, na imagem nós temos aqui esse resultado. Então observe aqui no detalhe mais embaixo os diferentes genótipos que estão aparecendo aqui, olha. Então é o resultado dessas combinações. Então observe como é feito. Nós temos, olha, Vzão com Vzão, aqui, olha, esses 2 alelos, e aqui é Rzão com Rzão, olha, esses outros 2 alelos para formar, né, esse genótipo aqui. Então, nesse outro caso aqui, nós temos Vzão com Vzão, aqui no detalhe, e Rzão com Rzinho, aqui também no detalhe. E é feito da mesma maneira para preenchermos os outros quadros aqui, pessoal. Então, é bem tranquilo. Isso com relação ao genótipo. Com relação aos fenótipos, nós podemos observar o seguinte.
que de acordo com esses genótipos aqui, nós vamos ter esses fenótipos que vocês estão observando, pessoal. Então, aqui nós temos os fenótipos associados a cada genótipo, pessoal. Então, isso é bem interessante. Então, olhando esse quadro, qual seria a probabilidade de termos sementes verdes e rugosas, pessoal? Nesse caso aqui, olha, sementes verdes e rugosas. Então, se você fizer uma análise cuidadosa, fizer uma contagem aqui, você vai chegar nesse resultado, que é 1 sobre 16 avos, porque você tem apenas um indivíduo, né, que teria essas características aqui, de ter a capacidade de produzir sementes verdes e rugosas, pessoal. E você teria um total de 16 possibilidades, né, de combinações aqui que você está observando. Mas somente, né, essa combinação aqui atenderia às nossas exigências. Então, seria no caso 1 sobre 16 avos, pessoal. Mas note como seria trabalhoso fazer todo esse quadro para obtermos os resultados de probabilidade. Portanto, mais à frente, vamos ver como fazer isso de uma forma mais simples, ok? Então, pessoal, do total de 556 sementes obtidas, 315 eram amarelas lisas, ok? 101 eram amarelas rugosas, 108 eram verdes lisas e 32 eram verdes rugosas. Isso do experimento que o Mendel realizou, tá bom? Então, pelo resultado, Mendel concluiu que existiam 4 classes fenotípicas na proporção de 9, 3, 3, 1. Que seria, no caso aqui, pessoal, essas 4 classes fenotípicas. No caso aqui, você observa, semente amarela lisa. Então, você teria, olha, 9. Aqui nós temos semente amarela rugosa, 3. E aqui nós teríamos semente verde lisa, também 3, essa é a proporção fenotípica. E aqui nós teríamos, pessoal, como você observa, sementes que são da cor verde e rugosa, somente uma. No caso, 1 sobre 16, como nós vimos no quadro anterior, 3 sobre 16, 3 sobre 16 e 9 sobre 16 avos, nesse caso aí, pessoal, para ser mais específico, ok? Então, esse aqui é o resultado do experimento do Mendel, pessoal. Assim, temos a segunda lei de Mendel, que diz o seguinte: os fatores para duas ou mais características segregam-se, ou seja, se separam no híbrido, distribuindo-se independentemente para os gametas, onde se combinam ao acaso, pessoal. Porque você observou anteriormente que existiam tanto sementes amarelas, que poderiam ser da textura lisa, quanto da textura rugosa. Então, você observa aí que uma característica, né, que era determinada por um determinado fator, que o Mendel não conhecia ainda a palavra genes, né, ele usava os fatores, mas hoje nós conhecemos como genes, eles se segregavam, pessoal, de forma independente aí no híbrido. Então, isso aí é muito interessante, pessoal, e acaba constituindo aí o que nós conhecemos hoje como a segunda lei de Mendel, pessoal. Então, obtendo a proporção 9:3:3:1 sem utilizar o quadro de cruzamentos, isso é possível, pessoal, através da probabilidade. Então, olha só, a segunda lei de Mendel é um exemplo de aplicação direta da regra do E, né? No caso de eventos independentes, de probabilidade, permitindo chegar aos mesmos resultados sem a construção trabalhosa do quadro de cruzamentos, pessoal. Então, pessoal, vamos exemplificar partindo do cruzamento entre suas plantas de ervilha duplo heterozigotas, que no caso o Mendel utilizou, pessoal, que tinham aqui esses genótipos, como você pode estar observando, elas eram duplo heterozigotas. Então, olha, heterozigota e heterozigota, por isso que elas são duas vezes heterozigotas, ok? Então, pessoal, consideremos primeiro o resultado do cruzamento das duas características de forma isolada, né? Isoladamente.
Então vamos pegar aqui no caso a característica relacionada à cor da semente. Então, se nós formos analisar anteriormente, nós tínhamos indivíduos que eles eram o quê? Duplo heterozigotos. Então, eles eram heterozigotos com relação à cor da semente. Então, para serem heterozigotos, tem um alelo dominante e um alelo recessivo. Então, fazendo esse cruzamento aqui entre esses indivíduos, nós podemos observar o seguinte: esses indivíduos eles tinham a capacidade de produzir aqui, olha, 3/4 de sementes amarelas e 1/4 de sementes verdes, em função aqui, olha, do seu genótipo. Aí, quando nós observamos essa outra característica aqui, nós temos que os indivíduos eles eram duplo heterozigotos, lembrando. Então, olha, heterozigotos. Então, eles tinham um alelo dominante para a textura da semente, no caso as sementes serem lisas, e também tinha um alelo recessivo para as sementes serem rugosas, ok? Então, aqui, olha, fazendo esse cruzamento, nós temos que esses indivíduos eles seriam capazes de produzirem 3/4 de sementes lisas e 1/4 de sementes rugosas, pessoal, ok? Então, como desejamos considerar as duas características simultaneamente, que é o que nos interessa, qual a probabilidade de obtermos sementes amarelas e lisas, já que se trata de eventos independentes, ou seja, um evento não interfere no outro, pessoal, ok? Então, nós temos aqui, olha, sementes amarelas, nós temos que a proporção não seria justamente aqui, olha, 3/4, então 3/4 para produzir sementes amarelas, tá? Com relação a essa característica cor da semente. E aqui, olha, sementes lisas, que é o que exige a pergunta aqui, olha, sementes lisas. Sementes lisas são que, olha, 3/4, pessoal. Então, nós temos 3/4 vezes 3/4, que é igual a 9/16, pessoal. Então, essa é a probabilidade de produzir sementes amarelas e lisas, pessoal. Ok? Então, isso é bem interessante. Então, continuando, nós temos o seguinte, pessoal, uma outra perguntinha: e a probabilidade de obtermos sementes amarelas e rugosas? É o mesmo raciocínio, né? Sementes amarelas 3/4 e sementes rugosas, que é 1/4, pessoal. Então, fazendo as nossas continhas, nós temos que isso aqui é igual a 3/16, pessoal. Então, essa é a probabilidade de obtermos sementes amarelas e rugosas, né, do cruzamento aí entre esses indivíduos duplo heterozigotos. E então, pessoal, continuando o nosso raciocínio, aqui tem uma outra pergunta: qual a probabilidade de obtermos sementes verdes e lisas? Então, olha, sementes verdes é 1/4, como vocês estão aqui observando, e sementes lisas são, olha, 3/4. Então, a probabilidade é 3/16, pessoal, ok? E aqui nós temos finalmente uma outra pergunta: a probabilidade de nós obtermos sementes verdes e rugosas. Então, o mesmo raciocínio, sementes verdes é 1/4, como vocês podem estar aqui observando, e sementes rugosas também é 1/4, pessoal. Fazendo aqui essa multiplicação, porque se trata de eventos independentes, é a regra do E, então nós vamos ter 1/16, que é aquele mesmo resultado que vocês observaram lá no quadro de cruzamentos que eu mostrei anteriormente, só que aqui é muito mais fácil porque você não precisa fazer todo aquele quadro de cruzamentos, basta você utilizar apenas as regras de probabilidade, pessoal. Então, utilizando a regra do E, chegamos ao mesmo resultado obtido na construção do quadro de cruzamentos. Então, isso é bem legal, com a vantagem da rapidez na obtenção da resposta, pessoal. Então, isso aí é um aspecto bem positivo de se utilizar a matemática. Então, nós temos o que? Olha, segregação independente e polihibridismo. Poli significa vários, pessoal. Logo, Mendel também considerou a ocorrência simultânea, pessoal, de 3 características nos cruzamentos. Então, como nós vimos até agora, né, consideramos apenas 2 características, mas Mendel também ele foi além disso, né, considerando até mesmo 3 características ao mesmo tempo, indicando que sua lei era válida, pessoal, para mais de 2 pares de alelos. Então, por isso que nós falamos sempre em segregação independente e polihibridismo, quando nós consideramos várias características aí no híbrido, pessoal, ok? Então, essa foi a nossa videoaula de hoje.
e muito obrigado pela atenção.